Conselho Municipal de Educação vem ao Legislativo. Este é o boletim Acontece na Câmara. Quem tem criança em casa sabe como é difícil cuidar delas nesse período de pandemia. Se a tarefa é ajudar com os deveres escolares, com os professores trabalhando à distância, tudo fica ainda mais difícil. A Câmara recebeu na terça o presidente do Conselho Municipal de Educação, Frederico Leal. Frederico é pedagogo, é diretor da Escola Luiz Antoniazzi e tem mestrado em Educação pela Unicamp. O CME, o conselho que Frederico preside, é formado por educadores, pais, funcionários das escolas, representantes da sociedade civil, representantes da prefeitura e também alunos maiores de 18 anos. E a educação municipal tem uma importância imensa na cidade. São 12.143 alunos entre educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E são 1.156 funcionários nas escolas públicas. Frederico apresentou dados do Conselho e também trouxe algumas informações para responder às perguntas dos vereadores. Eu vou resumir aqui algumas coisas que ele falou. Primeiro, um dos assuntos que mais preocupa os pais. Será que esse ano está perdido? Na opinião de Frederico, não. Para ele, apesar das aulas terem sim sido afetadas pela pandemia, ainda dá para recuperar e os alunos não vão perder o ano. E o pedagógico restrito eu não considero como ano perdido. Os alunos, por exemplo, que nesse ano estão no segundo e o ano que vem irão por terceiro, provavelmente, elas vão ser trabalhadas ao longo do ano com contraturno, com reforço, com atividade online e com várias outras estratégias para diminuir ao máximo essas lacunas que ficaram ao longo desse ano. A gente tem excelentes profissionais aqui, professores, gestores de outras ordens, pessoas competentes e envolvidas, que com certeza vão fazer esse trabalho, seja agora antes do final do ano, seja em 2021, para recuperar isso que esse ano, pedagogicamente, ficou prejudicado. Outra questão importante: quando é que as escolas devem reabrir? Frederico lembrou que o governo do estado de São Paulo estava planejando abrir as escolas no dia 8 de setembro, já no mês que vem. Mas essa data deve ser postergada porque ainda há muitos casos de Covid em várias regiões do estado. Já o Conselho Municipal de Educação da cidade de São Paulo, que é bem influente, tem a posição de que os pais devem decidir quando é que as escolas voltam a abrir. Aqui em Valinhos, o clima entre os pais é de cautela. Uma pesquisa do Conselho de Educação, junto com a Secretaria de Educação, descobriu que 85% dos responsáveis pelos alunos não se sentem seguros com a volta às aulas. Na opinião de Frederico, não cabe aos pais decidirem quando as escolas vão reabrir. A educação é um direito público inalienável, não é um desejo e opinião de pai ou mãe enviar ou não. Ou nós temos condições de garantir a segurança para a volta de todos os alunos, ou não existe essa segurança e ninguém volta. É muito complicado você jogar a responsabilidade desse retorno para os pais. E como está a relação do Conselho com o poder público? Nesse período de pandemia, a Câmara recebeu diversas reclamações de pessoas ligadas à educação. A maior parte das reclamações tem a ver com o que os reclamantes chamaram de falta de diálogo da Prefeitura. Os vereadores foram atrás, discutiram essas questões com o secretário de Educação, com pais e agora com o Conselho. Frederico vê avanços nessa conversa, mas diz que o Conselho ainda precisa ser mais ouvido pelo Poder Executivo. A gente percebe que, infelizmente, ainda não é visto, não só aqui, infelizmente, em vários lugares, os conselhos como instâncias de realmente decisão e de regulação das atividades do poder público, do Executivo. Então, as tratativas não têm sido tranquilas, em alguns momentos a gente vê que a gente não é ouvido como conselho como deveria, mas nesses últimos momentos, e hoje em especial na reunião, a gente realmente está apostando que a gente consiga ter um pouco mais de parceria, como a gente colocou aqui. A presidente da Câmara, a vereadora Dalva Berto, ressaltou que o Legislativo continua disponível para a população. Esta casa continua sendo uma casa de diálogo, aberta para receber e discutir tudo aquilo que é necessário para a nossa população e para a nossa cidade. Pois é, a vinda de Frederico à Câmara só mostra que educação e política andam juntas. Não dá para ter uma educação de qualidade sem que a sociedade, pais, alunos e educadores participem da vida pública. Por isso, fica por dentro do que está acontecendo na Câmara. Comenta, curte e compartilha esse boletim para ele chegar a mais pessoas. E acompanhe mais notícias do Legislativo pelas nossas redes sociais. Até já!